Imagine a seguinte cena: uma mulher, depois de anos engolindo sapos e fingindo que tudo está bem, finalmente decide dar uma lição de vida que ninguém esquecerá. Essa história não é ficção, é a realidade de muitas famílias onde o respeito parece uma moeda de troca barata. E hoje você vai conhecer um caso que prova: quando a paciência acaba, a criatividade começa. Todos nós temos aquela pessoa na família que transforma datas comemorativas em verdadeiros testes de resistência. Aniversário não era só uma celebração, era um espetáculo onde ela, é claro, deveria ser a estrela absoluta. Aos 58 anos, ela já havia se acostumado a um script bem ensaiado, os outros adivinhavam, ou melhor, deviam adivinhar, seus desejos e os realizavam com um sorriso no rosto, como se fosse uma honra servir a rainha do dia. Mas havia um detalhe que ela nunca levou em conta: sua nora não era do tipo que se curva para sempre. Casados há 3 anos, e viviam uma realidade bem diferente dos contos de fadas que a sogra tanto adorava. Enquanto Konstantinovna sonhava com presentes de luxo, o casal mal conseguia juntar dinheiro para sair da kitnet alugada na periferia da cidade e sonhava com um filho. Com seu salário modesto de 40.000 rublos como gerente em uma pequena empresa, nunca reclamava. Que ganhava um pouco mais, ouvia desde criança que era um ouro puro e, portanto, sua esposa devia se esforçar mais para manter o nível da família. Um nível que, convenientemente, só subia quando se tratava dos caprichos da mãe. Tudo começou um mês antes do aniversário da sogra. Como de costume, iniciou sua campanha de expectativas, ligou para todos os conhecidos falando do evento do ano, soltou indiretas sobre como seria bom renovar a cozinha e quão elegante ficariam os brincos de ouro com granadas. Sempre atento às sugestões maternas, não perdeu tempo. No dia seguinte, uma mensagem chegou no celular bem no meio de sua pilha de relatórios no trabalho. Lista de presentes para a mamãe no aniversário, de nós dois. Multicolor Redmond, a de bacia grande. Aspirador de pó vertical Dyson. Brincos de ouro com granadas, ela adora esse tom. Uns 40.000, mais ou menos. Você sabe como é importante manter harmonia na família, né? Relê a mensagem 3 vezes. 40.000 rublos, seu salário inteiro do mês. E não era uma divisão de custos, não, já havia gasto sua parte com rodas novas para o carro e a mensalidade da academia. Prioridades masculinas, como ele mesmo diria depois. À noite, com a calma de quem já sabe que a bomba vai explodir, ela toca no assunto. Com a naturalidade de quem repete um discurso decorado, explica que a mãe merece o melhor, que a tradição é tradição e que precisa mostrar respeito à família. Quando ela pergunta por que ela deve bancar sozinha tamanha generosidade, a resposta é rápida: homens têm outras responsabilidades financeiras, mais importantes. Engole em seco. Lembra do seu último aniversário, quando ganhou um jogo de toalhas comprado na pressa na loja da esquina. Por sua vez, homenageou a nora com um vasinho de plástico e um sermão sobre como jovens não precisam de luxos. Uma semana depois, nova mensagem e a mamãe já escolheu seu presente de aniversário também. É um presente nosso para você, uma chaleira elétrica, 1.200 rublos, do mercado online. Chega em uma semana. 40.000 contra 1.200. O contraste era tão absurdo que doía. Sempre foi paciente, mas dessa vez algo dentro dela estalou. Não houve gritos, nem portas batendo. Apenas um aceno de cabeça e um que legal, bem prático. Enquanto dormia tranquilo, ela começou a traçar seu plano. Nas 2 semanas seguintes, agiu com a precisão de um general preparando uma batalha. Comprou, sim, uma multicolor, mas não a Redmond de 10.000, e sim uma cópia chinesa por 3.000. O aspirador. Um modelo básico, com fio, por 4.000, em vez do Dyson sem fio. E os brincos. Uma bijuteria reluzente, com pedras em que brilhavam mais que um semáforo, por 500 rublos. Mas isso era só a primeira parte. Paralelamente, ela investiu em si mesma como nunca havia ousado: um vestido deslumbrante de 15.000, sapatos de 10.000 e uma bolsa de 12.000, tudo escondido na casa da amiga, que vibrava com cada detalhe da operação. Isso vai ser épico, riam as duas, enquanto embrulhava com esmero as caixas dos presentes para a sogra. Uma semana antes do grande dia, ela anuncia: pronto. Os presentes estão lindos, olha só. Ele, sem desconfiar de nada, elogia a dedicação da esposa. Afinal,
Quem suspeitaria de uma mulher que sempre cedeu? O aniversário de Konstantinovna foi marcado em um restaurante chique, com 20 convidados, parentes, amigas e vizinhas que ela havia alertado. Minha nora preparou presentes especiais, caros e de qualidade. Chegou radiante, com seu vestido novo, os sapatos impecáveis e a bolsa que parecia saída de uma revista de moda. É claro, não perdeu tempo. Esse conjunto não foi muito caro, foi? Perguntou, com o tom de quem já sabe que a resposta a deixará satisfeita. Ah, foi um presente pelo meu aniversário, respondeu, olhando fundo nos olhos do marido, que empalideceu na mesma hora. Chegou a hora dos presentes. Se instalou no centro da mesa como uma rainha esperando tributos. Os convidados foram entregando suas ofertas, caixas de bombons, buquês, cremes, livros. Até que chegou a vez do casal. Com um sorriso sereno, entregou as 3 caixas embrulhadas com papel de seda. Os convidados aplaudiram, ansiosos pelos presentes de luxo que a aniversariante tanto havia anunciado. Abriu a primeira caixa. Uma multicolor, mas não aquela. A embalagem exibia caracteres chineses e o nome de uma marca desconhecida. Isso é uma multicolor? Perguntou, virando a caixa como se esperasse que o logo da Redmond aparecesse por mágica. Sim, uma multicolor. Como você pediu, respondeu, com a mesma tranquilidade de quem comenta o clima. O aspirador foi pior. Em vez do Dyson elegante sem fio, saiu da caixa um modelo antigo, com fio e plástico barato. Os convidados começaram a trocar olhares, e o rosto ficou vermelho como um pimentão. Mas o melhor ainda estava por vir. Ao abrir a caixa dos brincos, seguiu o mesmo ritual, tirou a tampa da embalagem de plástico e deu de cara com uma bijuteria vulgar, cujas pedras brilhavam com a subtileza de um letreiro de neon. Era tão óbvio que até os menos atentos perceberam a farsa. O que significa isso? Sibilou, tentando manter a compostura diante dos convidados. O que tem de errado? Você pediu uma multicolor, aqui está. Um aspirador? Aqui está. Brincos com pedras? Aqui estão, respondeu, com um sorriso quase angelical, enquanto risadas abafadas ecoavam pela sala. Finalmente percebendo que estava em apuros, tentou intervir, mas já estava um passo à frente. Querido, cadê seu presente para sua mãe? Eu já dei o meu? Perguntou em voz alta, fazendo com que todos os olhares se voltassem para ele. Gaguejou algo sobre presentes conjuntos, mas, implacável, esclareceu. Não, não. Eu comprei os presentes. Sozinha. Com o meu dinheiro. Assim como você comprou a chaleira para mim. Sozinho. Com seu, não, pera, com meu dinheiro também, já que você gastou o seu em outras coisas. O silêncio que se seguiu foi tão eloquente quanto um discurso. Humilhada diante de todos, não teve escolha a não ser engolir a própria medicina. E saiu do restaurante com a cabeça erguida, sabendo que, pela primeira vez, havia colocado seu valor acima das expectativas alheias. Moral da história? Respeito não se mendiga, se conquista. E às vezes, para ser ouvida, é preciso falar na linguagem que os outros entendem. Preferencialmente, com estilo. Saída da justiça. E, pela primeira vez, essa justiça tinha um nome: equilíbrio. O silêncio que se instalou na sala era denso o suficiente para cortar com uma faca. Recuou como se tivesse levado um tapa, os olhos arregalados de incredulidade. Seu filho, o menino que ela criará para ser sua sombra obediente, acabará de traçar uma linha no chão. Não com palavras, mas com uma autoridade que ela nunca imaginou que ele pudesse ter. Não era rebeldia. Era respeito próprio. Que, por sua vez, não precisou dizer mais nada. Ela simplesmente cruzou os braços e observou, enquanto o marido, finalmente, assumia o lugar que sempre deveria ter ocupado, entre a mãe e a esposa, não atrás de nenhuma das duas. A cena era quase cômica, com os cabelos desalinhados e a maquiagem borrada pelas lágrimas, parecia uma criança que teve seu brinquedo favorito confiscado. Só que, dessa vez, o brinquedo era o controle que ela exercia sobre a família. Você está escolhendo ela? Repetiu-a, a voz trêmula de indignação. Estou escolhendo o certo, respondeu, sem pestanejar. Que trabalha tanto quanto eu. Ela tem o direito de decidir como gastar seu dinheiro.
E você não tem o direito de exigir nada de ninguém. O chão tremeu, ou pelo menos foi o que deve ter sentido. Porque, pela primeira vez em décadas, alguém lhe disse não. E não foi um não tímido, não foi um não acompanhado de desculpas ou de promessas de compensação. Foi um não firme, definitivo, o tipo de não que não deixa espaço para chantagens emocionais ou crises de histeria. Que permitiu-se, então, um pequeno sorriso. Não de triunfo, isso seria vulgar, mas de alívio. Porque ela sabia, aquele momento não era sobre vencer uma batalha. Era sobre quebrar um ciclo. O ciclo de mulheres que se calam, que engolem sapos, que financiam o ego alheio em troca de migalhas de aprovação. E os presentes, insistiu, como se ainda houvesse alguma carta na manga. Os presentes que você recebeu estão intactos, disse que, secamente. Uma multicoquer funcional, um aspirador que limpa bem os brincos que, francamente, combinam com seu gosto. Se não gostou, pode devolver. Ou, melhor ainda, pode aprender a agradecer pelo que tem. Abriu a boca, fechou, abriu novamente, mas nenhuma palavra saiu. Porque, no fundo, ela sabia, havia perdido. Não por falta de gritos ou dramas, mas porque, pela primeira vez, suas táticas não funcionaram. O teatro não teve plateia. As lágrimas não amoleceram ninguém. E o pior de tudo, ela havia se tornado a vilã de sua própria história. Amy acompanhou a mãe até a porta, não com a submissão de sempre, mas com a postura de quem cumpre um dever, não um ritual de humilhação. Quando voltou, encontrou que na cozinha, preparando chá no mesmo bule de 1.200 rublos, aquele que, sem querer, se tornará o símbolo de uma revolução silenciosa. Desculpe, murmurou ele, sentando-se à mesa. Demorei demais para enxergar. Ela serviu-lhe uma xícara, os olhos brilhando com algo que não era raiva, nem ressentimento, mas esperança. O importante é que você enxergou. E foi assim, entre o vapor do chá e o peso de décadas de silêncios quebrados, que algo mudou. Não porque que havia ganhado uma discussão, mas porque, finalmente, alguém havia escolhido estar do seu lado. E isso, mais do que qualquer presente caro, era inestimável. Aquele foi o momento em que a balança do bom senso finalmente se inclinou para o lado certo. A verdade, mãe, é que tudo o que aconteceu no aniversário foi consequência das suas próprias escolhas. Você exigia presentes caros de alguém a quem só oferecia migalhas. Mas eu sou sua mãe. Sim, é. E ser mãe não lhe dá o direito de humilhar minha esposa nem de cobrar dela o impossível. Essas palavras ecoaram como um golpe no peito de Lídia Konstantinovna. Pela primeira vez em anos de casamento, Maxim não apenas tomou partido de Kira, como fez contra a própria mãe. A fratura na armadura de controle que ela tanto cultivara era agora visível, dolorosa. Saiu batendo a porta, ameaçando deserdar o filho, como se o dinheiro pudesse comprar a lealdade que já havia perdido. Quando o barulho do carro se afastou, Maxim deixou escapar um suspiro pesado, como se carrega um fardo há décadas. Virou-se para Kira, os olhos carregados de algo entre arrependimento e gratidão. Kira, me perdoa. Por quê? Ela perguntou, embora soubesse a resposta. Por não me defender? Por deixar sua mãe me tratar como uma empregada? Por aqueles ridículos listões de presentes? Ele não respondeu com palavras. Abriu os braços, e ela foi até ele, não por obrigação, mas porque, pela primeira vez, sentiu que aquele abraço era sincero. Maxim enterrou o rosto em seus cabelos e murmurou. Eu não queria brigar com você e minha mãe. Só não via como estava sendo injusto. Com você. Comigo mesmo. Eu não queria separar vocês, Kira afastou-se o suficiente para olhar nos olhos dele. Só cansei de ser invisível. De ser a última na fila. E foi ali, entre o cheiro de chá já frio e o silêncio que sucedeu anos de conformismo, que algo renasceu. Não a paz, essa viria depois, mas a certeza de que, pela primeira vez, eles estavam do mesmo lado. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Lídia Konstantinovna declarou guerra, boicotou o casal, espalhou para os conhecidos que a nora era uma ingrata, uma ambiciosa sem coração. Mas o efeito foi o oposto do esperado. Quem conhecia a sogra há anos apenas a sentia com um sorriso compreensivo quando ouvia suas queixas. Muitas mulheres, em segredo, admiravam a coragem de Kira. Algumas até ousaram perguntar, em voz baixa,
como você conseguiu? Maxim, por sua vez, começou a se transformar. Aprendeu a ser marido, não um filho eternamente refém das expectativas maternas. Passou a tomar decisões sem consultar a mãe, a defender Kira sem medos, a dividir o orçamento com justiça. 6 meses depois do escândalo, Lídia Konstantinovna fez o primeiro movimento de trégua, ligou reclamando de dores no peito. Maxim foi vê-la, mas desta vez não foi sozinho. Levou Kira. O encontro foi tenso, cheio de silêncios incômodos e olhares furtivos. Mas não houve gritos. Não houve ultimatos. A sogra teve que engolir o orgulho e admitir, mesmo que só para si mesma, que precisava do filho mais do que ele precisava dela. E se queria mantê-lo por perto, teria que aceitar a mulher que ele escolhera. Quando completou 1 ano do incidente dos presentes, as coisas já tinham se acomodado em um novo normal. Lídia Konstantinovna aprendeu a medir as palavras. Maxim descobriu que tinha coluna vertebral. E Kira, finalmente, ganhou o que sempre mereceu, respeito e tranquilidade. No aniversário seguinte da sogra, o casal presenteou-a com um kit de cosméticos de 3.000 rublos, metade pago por cada um. Lídia agradeceu, sem pedir nada mais. Já no aniversário de Kira, Maxim surpreendeu-a com um anel de 20.000 e um jantar à luz de velas. A sogra limitou-se a uma caixa de bombons, mas, pela primeira vez, os parabéns soaram sinceros. Até sorriu. A história dos presentes virou lenda familiar. Sempre que Lídia Konstantinovna tentava extrapolar os limites, Maxim mencionava, casual, a famosa multicoqueira e o aspirador de pó. Bastava. Era como se aquelas palavras a transportassem de volta àquela tarde vergonhosa, lembrando-a de que havia linhas que não podiam mais ser cruzadas. Kira, por sua vez, ganhou reputação. Amigas e conhecidas passavam a procurá-la, tímidas: minha sogra faz isso. O que você faria? Ela ouvia, sorria e contava a sua história. Sempre terminava com a mesma frase: respeito não se pede. Se conquista. E se não te respeitam, talvez seja a hora de mostrar por que deveriam. 2 anos depois, o casal tinha economizado o suficiente para comprar um apartamento de 2 quartos. Kira foi promovida. Maxim não fazia mais listas de presentes e, se fizesse, seria para surpreender a ela, não a mãe. Lídia Konstantinovna, por fim, aceitou que o filho havia crescido, que sua família tinha regras próprias, e que aquele maldito bule de chá, sim, o mesmo da discussão, continuava na cozinha dos jovens, como um troféu silencioso. Às vezes, é preciso ser maleducada para ser livre, Kira costumava dizer, passando os dedos pela porcelana barata. E quando alguém reclamava de injustiças em casa, ela contava sua história. Sempre com o mesmo final. Se eles não te veem, faça-os olhar.